edição do Jornal da Manhã. Hoje nós temos a honra de receber os organizadores do nono EMEC e que logo vai estar iniciando. Então, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria começar fazendo uma pergunta. O que significa EMEC? Quem vai responder para mim? Eu respondo. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho do nosso evento. E o EMEC significa Encontro de Mocidades Espíritas de Guarujá. É um encontro aí que já tem 9 anos, fazendo 9 anos que a gente está aí nesse trabalho, e serve para que a gente possa divulgar a doutrina espírita para os jovens. Então, é uma dinâmica de estar mostrando a doutrina espírita para os jovens, através de estudos, né, com os livros da codificação, né, e de forma dinâmica, através de jogos. Depois que você já respondeu o que é EMEC, o que significa DM e quais são os seus integrantes? Pois é, para que possam ocorrer esses eventos, precisa de organizadores, né? E esses organizadores é o que compõe o DM. Então, o DM é o Departamento de Mocidades, né? Que no nosso caso é o Departamento de Mocidades Espíritas de Guarujá. Então, quem são esses organizadores? A gente escolhe representantes de cada casa espírita, né? Então a gente escolhe dois ou 3 jovens, né? Então o DM é formado só por jovens, para que eles possam estar aí assumindo uma responsabilidade, possam estar à frente desse trabalho e assim poder divulgar nas suas casas espíritas, né? Então a gente, escolhendo essas pessoas, né? A gente procura saber quem tem a vontade de querer trabalhar, porque estar à frente de um trabalho desse também é muito satisfatório, é uma alegria muito grande de estar à frente. Então, através desses representantes, a gente trabalha para que possa escolher os temas, né, dos eventos e assim poder estudar. Muito bem. Você respondeu a pergunta. Agora tem uma aqui que diz assim, aliás é simples, mas eu acho que todo mundo gostaria de saber, já que nós estamos falando do EMEC, qual é o motivo principal do evento? O motivo principal do evento, a finalidade de estar promovendo esse evento, é para que os jovens possam estar se confraternizando. É uma maneira de se poder se encontrar, né, reunir todas as mocidades da nossa cidade também, para que eles possam saber que eles não são os únicos, eles não estão ali sozinhos, né, que não existe só ele espírita, mas que existem outros jovens. Então a gente procura escolher um dia para que todos possam se reunir, né, e assim fazer novas amizades e poder também estar estudando aí a doutrina espírita através de outros amigos, fazendo novas amizades nesse evento. Bom, nós estamos no nono evento, né? No nono evento, edição do evento, e pelo que eu fiquei sabendo, claro, que esse ano vai ser diferente, cada ano tem um tema diferente. Então, eu não sei, eu acho que a Thaís estava aqui conversando e você me disse e começou a explicar. Eu gostaria que você falasse, para a gente poder falar para o pessoal que está no público. Eu fiquei sabendo que o nono EMEC, o tema escolhido foi Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Como é que vocês fazem essa escolha de tema e quanto tempo vocês passam estudando, preparando e organizando o evento? Thaís. Então, João, por todo estudo assim, nós começamos a pensar no EMEC desde janeiro, que é a nossa primeira reunião do ano, né? Na primeira semana a gente tem uma reunião e nós já pensamos qual é o dia do EMEC, como que vai ser, se vai ser o dia inteiro ou não. E conforme vai passando o tempo, nós amadurecemos as ideias e vamos formando a parte de estudo, né? Os módulos, as dinâmicas, a forma de recriação entre o pessoal, né? E o estudo, o tema do estudo, ele é escolhido pelos monitores, que são alguns representantes do DM, das mocidades, né? E assim, é uma reunião somente de monitoria e nós pegamos, todo final de evento, cada ano, nós temos uma ficha de avaliação. E no final da ficha tem assim, sugestão de tema. Então os jovens eles colocam lá sugestão de temas, o que eles querem estudar para o ano que vem. E
nós pegamos essas sugestões, fazemos uma lista, né? Já como todos nós frequentamos mocidades, nós sabemos o que cada um quer estudar, qual é a dúvida maior da mocidade, um tema legal para poder trabalhar durante todo esse dia. Então nós fazemos, meio que um mix, né? As perguntas do ano passado, com o que o jovem está estudando hoje em dia, e tem tudo isso. Nós fazemos o que está mais atual hoje em dia, né? E pegamos esse tema e desenvolvemos durante todo, mais ou menos assim, são 6 meses de preparo, de estudo, organização, para poder acontecer um evento um evento de um dia, assim. É um dia que são 6 meses que nós resumimos em um dia. Um dia. Bom, então, pelo jeito, pelo que parece, não, eu já percebi, 6 meses de preparo, vocês passam muito tempo juntos. E deve ser muito interessante, então. Tudo pode acontecer, tudo acontece. Então a pergunta seguinte eu vou fazer com o Matheus. Diante disso, o tempo que vocês passam juntos, né? E claro que o evento tem que ser preparado e o evento tem lá um cronograma que vai ser estudado, que vai sendo preparado para vocês. Eu queria que o Matheus falasse um pouco sobre o cronograma e sobre ele, né? O cronograma do evento e qual a finalidade dele dentro do evento que vai acontecer agora. O nono evento. Sim, João. Então, o cronograma, a gente faz o cronograma para acontecer isso que acabou de acontecer, né? As pessoas chegarem atrasadas. Interessante, belo exemplo isso. Na volta dos intervalos, chegarem atrasados na sala. E esse ano, o cronograma começa às 8h30, vai até às 9h com a recepção. Das 9h às 9h30, a abertura do evento. Das 9h30 às 11h, o primeiro módulo. Temos 15 minutos de lanche. Aí 11h15 voltamos para a sala. Ficamos até 15h45. Das 15h nós vamos para o almoço. E voltamos às 2h. Aí temos das 2h às 4h o terceiro módulo. E das 4h às 5h o encerramento do evento. Legal. Depois nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos estar editando isso tudo, nós podemos pegar isso, passar esse evento, a gente coloca quando você está falando, vou colocando do seu lado aí, direito aí, né? O pessoal que vai editar coloca o tempo já e o cronograma o pessoal vai assistindo, está legal. Então, e o cronograma estará espalhado pelo local do evento no dia, para que os participantes tenham acesso. Muito bom, muito obrigado. Bom, então pessoal, a gente já viu um exemplo, então acho que é bom seguir cronograma mesmo, né? Para acontecer o atraso, ligue na hora errada e tal, tá certo. Muito bom. Eu queria perguntar para a Damares, você vê que interessante, né? Quem é a Damares? Porque eles falam tanto, então, pois é, nós falamos tanto de um cronograma, mas está faltando uma ferramenta fundamental, né? Que é o crachá, né? Damares. Aliás, nós fizemos até porque. Então eu queria fazer o seguinte, ó. A gente respeitar a norma e usar o tal do crachá. Cadê o crachá? Aqui, ó, desculpa, é que a gente na correria, a gente esquece. Aliás, eu conversando com o Cícero há pouco, Damares. Aqui, ó. Legal. Aliás, o crachá, ele me explicou que o crachá tá ficando lindão, né? Bonitão. Está sendo confeccionado e queria que você falasse um pouco sobre as normas e falasse também com relação a essa história do crachá. Então, é importante o uso do crachá, né, para que a gente possa identificar as pessoas que estão dentro do evento, né, porque assim, não sabemos o nome de todos os participantes, sempre vem gente nova no evento, né, então é importante o uso do crachá para a gente poder se identificar, né, eu saber quem é o Jorge, Silvio, quem é a Thaís, desculpa. Então, para não acontecer esses tipos de coisa, então é bem importante o uso do crachá, lembrando também que o crachá tem que sempre estar à vista, né? Sempre a gente possa estar visualizando o crachá. É uma forma também de alguém quiser conversar comigo, saber, meu nome, entendeu? É bem importante. É muito legal esse negócio do crachá, porque, bom, além de gravar, você saber o nome da pessoa, é chato você falar cara, né? Isso, inclusive, deve criar uma bagunça. Imagina, a gente já está mais antigo, não sei, eu não vou falar aqui mais, né?
já participou de muitos eventos e a pessoa esquece disso. Ou coloca um nome pequenininho assim, que o cara para poder ler tem que ler de aumento. É verdade. Então, isso deve dar bagunçar e deve dar. Chega a sair até briga, né? Porque o cara fala, não, meu nome é esse. Falando em briga, Jaqueline, já aconteceu alguma briga em evento? E o que vocês fazem a respeito disso? Fala pra mim. Bom, João, briga não. Ó, essa daqui é a Jaqueline, tá? Isso, pra Ela tá ser sem muito crachá. Mas no sem crachá vamos colocar. Briga não. Porque é um evento que todos nós já vemos já a preparação das nossas cidades, né? E sabemos que no nosso convívio tem diversidade de opiniões. Então, a gente já aprende que devemos respeitar a opinião dos outros. E de briga realmente não acontece. Com licença. Já que ela falou de respeitar o próximo, nós não devemos esquecer que não devemos ter demonstrações efetivas em excesso. Um abraço, talvez, no intervalo, seria legal, mas durante o estudo, nada de abraço, beijo no rosto, vamos nos concentrar no estudo. Verdade. Tudo Com bem? certeza. Com certeza. Nicolas, ops! Muito bem. Deixa bem colocado. Porque às vezes está com o namorado do lado, né? E fica a mãozinha dada, tudo bem. Mas que fique na mãozinha só, né? Senão começa a ficar. É uma distração, né? Acaba distraindo as outras pessoas tira que vai você do focar foco muito no do casalzinho afetivo, aquele abraço, aquele olhar, né? Vai lembrar o resto dos anos. Aí vai lembrar e não vai dar certo. Então, não olhem. Muito bem. Agora, eu antes de. Nós estamos falando de respeitar a opinião, eu acho interessante até pegar um gancho aqui para falar de um assunto que é super dos nossos dias, né? Muito bem. Interessante esse comentário, né? Com relação a essa história de respeito às pessoas. Porque um evento onde vai ter gente de todas as naturezas, né? Vai ter um namorado, vai ter. Então, legal esse comentário. Bom, vamos aproveitar para fazer uma paradinha agora e vamos para os nossos comerciais e voltamos a seguir com um outro grupo para a gente continuar perguntas e respostas. Plim, plim. Olá pessoal, voltamos depois do nosso intervalo para continuar o nosso encontro. Vocês devem ter notado que nós estamos com um grupo novo aqui de jovens para falar da próxima questão que eu quero fazer com o Pedro, né? Cadê o Pedro? Olha lá. Ei, crachá aí. Muito bom, Pedro. Nós estamos falando agora há pouco, antes de sair do plim-plim dos comerciais, né, de mentirinha, né? Sobre respeito à opinião dos outros e... Mãe, daqui a pouco eu te ligo, mãe. Tchau. Desculpa. Agora, veja que interessante, né? Era exatamente sobre esse termo que eu ia falar. História do celular. E isso acontece com todo mundo, né? Eu imagino que ele deve ter ficado chateado, porque ele também todo mundo fica, né? Todo meio constrangido. Então, eu queria, e a gente percebe que cada vez mais jovens, todos nós, né? Então, eu queria aproveitar e fazer o seguinte, aproveitando essa situação que nós vivemos aqui agora, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que nós vamos resolver o problema do celular? Eu notei que todo mundo ou tem celular, está com fone de ouvido na orelha. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que a organização do evento vai cuidar da história do celular? Então, João, isso infelizmente é uma coisa que acontece com os aparelhos eletrônicos. Por isso que nós pedimos para que os jovens eles desliguem esses aparelhos para não atrapalhar o desenvolvimento do evento, que é uma coisa que só vai acontecer em um dia e um dia não vai fazer diferença, entendeu? Vocês se desligarem desse mundo virtual, digamos assim, que é realmente importante prestar atenção e também não tirar a atenção dos outros. E em relação ao que aconteceu agora, esse inconveniente com o nosso amigo Gustavo, por isso que nós temos intervalos, entendeu? Que é para a gente poder se comunicar com os familiares, dar um sinal de vida, digamos assim, para que eles não fiquem preocupados, até porque um dia fora de casa a mãe pode ficar um pouco preocupada. Mãe é mãe, né? Obrigado, João. Obrigado a você. Muito legal isso aí. Quer dizer que então nós estamos dizendo o seguinte, que nós vamos ter várias atividades e você está me dizendo que as pessoas têm que participar de todas elas. Então vou perguntar para o Ariel, eu queria dizer que isso vale dentro da sala e fora dela. Fala um pouco sobre isso. Sim, é que todo mundo tem que participar, não pode deixar de ficar em silêncio,
não participar, tem que participar de tudo, a dinâmica, perguntar se tiver com dúvida. Falar se tem dúvida ou não, perguntar. E também entender, fluir junto, participar das discussões. Participar das discussões e... Gente, o Ariel tá falando! Isso é incrível! Parabéns, Ariel! É assim. Obrigado! E participar, entender, tipo, todo mundo conhecer as pessoas. E discutir, mas sem brigar sobre a discussão, porque é um evento, é um dia único, temos que aproveitar. Muito bom. Obrigado, Daniel. Quer dizer que então está rompendo uma barreira de falar? Sim, sou muito vergonhado. Bom, eu queria mudar um pouco de assunto, né? Eu queria só falar, eu fui informado, vocês me falaram, então tem aqui uma pergunta que eu vou fazer para o Gustavo. Gustavo da mamãe, eu sei que está satisfação. Esse ano é o segundo ano que o evento vai ser o dia inteiro, é isso? Isso. E eu acho que não é segredo para ninguém, que eu sei que nas festas espíritas, nossos encontros espíritas, comida é algo que sempre tem, né? E a gente não é que gosta de comer bastante só não, tem comida gostosa de qualquer jeito. Como é que vai ser esse ano? Fala um pouco sobre isso. Então, esse ano vai ter um almoço que todos vão gostar. E quem comer e quiser repetir, tem que esperar o próximo ou todos terminarem de almoçar para você poder repetir. E sempre respeitando quem está na organização da comida. Tá, mas então, e se eu ver o meu amigo na fila? Aí eu vejo você. Nós fizemos amizade, eu vou perguntar para o Aurélio. O Aurélio me responde. Como é que eu vou resolver esse problema? Você quer ficar do lado do teu amigo, fura a fila? Como é que é isso aí? Explica. Bom, nós estamos falando da fila. Na hora do almoço, é comum a gente encontrar um amigo que está lá na posição da frente da fila. E aí eu... Segundo, né? Então, Pedro. Vai, só eu que tô com preguiça? Só eu que tô com preguiça? Eu quero comer! Eu quero comer! Direitos autorais! Se controla aqui dentro, vai! Legal.